Convido para mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus e um ligeiro panorama, uma ligeira visão sobre os acontecimentos de hoje, visto em outros portais. Que possam ser todos muito bem-vindos e bem-vindas, e que nós possamos, acima de tudo, buscar os caminhos apontados por nosso Deus. No tempo do Império Romano, dominando o mundo, se dizia que todos os caminhos apontam para Roma ou levam a Roma. E também no campo da crença, da fé, há quem diga que muitos são os caminhos que levam a Deus. E até no campo da prosperidade, alguns mais incautos também podem dizer que a prosperidade também pode ser trilhada por muitos caminhos, contanto que a pessoa se sinta bem no que ele está fazendo, ou a pessoa ache que ele está usufruindo melhor. No entanto, os técnicos e tecnológicos, os especialistas no assunto em todos os campos, tanto nos campos da fé quanto nos campos do progresso, da prosperidade, ou do conhecimento, ou do tráfego, eles sabem que não é muito bem assim, porque tudo tem economia de energia em tudo, e em tudo há uma busca de um menor esforço para conseguir o mesmo resultado ou até o melhor resultado. Se todos os caminhos apontavam para Roma, difícil era saber qual o caminho menos tortuoso, que com menos dia de viagem se chegasse por ele até Roma. E também em todos os outros campos a mesma coisa. Há um dispêndio de energia que não é interessante para a economia, nem para o progresso da fé, nem para o progresso do conhecimento e nem mesmo para a construção da prosperidade. É importante, com o menor dispêndio de energia possível, se conseguir o mesmo ou até um resultado superior. Então é para isso que a palavra de Deus existe, é para nos ensinar que a gente é muito limitado, nossas energias não são inesgotáveis, então não são muitos os caminhos que podem nos levar ao sucesso. É preciso escolher o melhor caminho. Aqui eu quero deixar de início Mateus capítulo 5 e versículo 9, e eu ainda vou atrelar uma outra passagem semelhante, que é Provérbios 1, versículo do 5 ao 7. E nós podemos ir depois dessas duas, para Oséias, capítulo 10, versículo 14, e para... deixa eu ver aqui. Oséias, capítulo 7, versículo 3 e 4. Nestas passagens, duas mostram um caminho onde o dispêndio de energia é menor para se conseguir um melhor progresso espiritual. E dois caminhos são bastante difíceis para se obter sucesso. E o povo de Israel, naquele tempo, o povo que desde aquele tempo queria se assegurar de ser o povo escolhido por Deus, mas não tinha o cuidado de trilhar o caminho melhor ensinado por Deus. Certo? Bom, o panorama de hoje dos portais, um resumo muito pequenino do portal de Andréia Gonçalves, diz que Moraes avisa que se Trump sancionar o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro poderá ser preso mais cedo, porque ainda tem mais de 40 dias para uns recursos em primeira e segunda etapa, e também para uma assinatura de um acordão, que isso é um protocolo lá, que existe mesmo no Supremo. Mas que se houver
essas sanções, não vai esperar por isso. Ele poderá abreviar a sua prisão, antecipar. O Portal do José, que também teve numa palestra com Pedro Rousseff, e falaram que o pessoal do Bolsonaro põe, mesmo as pessoas mais simples, eles põem, embora seja fake news, põem muitas postagens por dia, mesmo que eles não façam vídeo. Nos seus stories, nas suas postagens, muitos falando sempre do assunto que eles querem construir, do pensamento que eles buscam construir, falando mal disso, daquilo, dos outros partidos e exaltando o partido deles. E com isso eles ganharam muito espaço e só agora o pessoal de esquerda começou a também se comunicar. E falaram eles que é muito importante a comunicação, mesmo que a pessoa não faça vídeo, né? E então eles exemplificaram que alguns falavam, botavam até no seu story, de amanhã não passa a prisão do Alexandre de Moraes, a prisão está prestes a acontecer já numa outra postagem. O exército de Trump amanhã está no Brasil para controlar o STF, coisas do tipo. Embora tudo fake news, mas segundo eles, ajudava o povo a aderir a estas ideias. Ok? Isso é a ideia deles lá. E a gente tem que estar sempre do lado da verdade, e é importante sim comunicar, mas não mentir, também não. Tiago dos Reis já disse que Bolsonaro o médico negou a internação dele para tirar umas pintas na pele. Antes o médico aceitava, mas agora como ele já foi condenado, o médico tem medo que Alexandre de Moraes mande uma junta médica independente examiná-lo e pode desaprovar o recebimento do médico, como ele estava doente necessitando. Isso pode custar até a prisão ou perda do CRM do médico, né? Desclassificar com o médico. E o médico, com medo, disse: não, seu problema, sua doença tem tratamento em casa, não precisa você se internar. Então já mudou nesse ponto aí, uma mudança bastante que ele nunca tinha visto na vida dele, que ele se internava por qualquer coisa. E então, o Plantão Brasil também já disse que o Flávio Dino está mandando investigar o Nicolas Ferreira, porque ele andou incentivando os pessoal de extrema-direita a queimarem vivos esquerdistas aqui no Brasil, assim como fizeram lá no Nepal. Houve lá uma catástrofe, uns incêndios, e ele esteve incentivando a que ocorresse isso aqui no Brasil também. Segundo ele, para ficar como eles querem, para pacificar de acordo com o que eles acham que está bom. Então, tá. Então, gente, são coisas de pessoas que não querem se corrigir, que não querem aprender o caminho mais curto que leva à felicidade. Então, vamos para as nossas passagens bíblicas. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Jesus afirma que são felizes e bem-aventurados as pessoas pacificadoras, aquelas que promovem a paz, que buscam incentivar a paz, pessoas que até têm o poder de fazer um tumulto, de levantar alguma coisa, mas eles preferem o lado da paz. Então essas pessoas, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo disse, são filhos de Deus, são chamados filhos de Deus. Não há como negar isso aí. Então, tá aí, um caminho muito mais curto, não é qualquer caminho que leva a Roma que a gente deve seguir por ele, deve escolher um caminho que gasta menos combustível e menos tempo para chegar até Roma. E aqui vamos para Provérbio, capítulo 1, versículo do 5 ao 7. Diz que o sábio deve crescer em prudência e habilidade para entender parábolas, provérbios e enigmas, e para que saiba que o temor de Deus, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Porém, os loucos desprezam a sabedoria e a todo tipo de ensino. Isso custa mais caro chegar no final do trajeto. Vai chegar bem desgastado se chegar bem defasado. E aqui vamos para Oséias 10, versículo 14. Aqui mostra a mão pesada de Deus
sobre aqueles que escolheram os caminhos que não levam fácil a Roma, que não levam fácil à sabedoria verdadeira, ao temor de Deus, aos ensinos. Diz: tuas fortalezas serão destruídas, tuas mães serão queimadas, despedaçadas, juntamente com os seus filhos. Olha que terror, que diferença entre esses e um pacificador que é chamado Filho de Deus. E aqui, Oséias 7, 3 e 4, diz: malícia e mentira alegram o rei e o príncipe de vocês. Mas é porque vocês são adúlteros, são como um forno aceso, incendiário. Não têm, naturalmente, a capacidade de raciocinar, de escolher o caminho. Se estão acesos como um forno, só estão destinados a queimar daquela forma, daquela maneira. Já não tem como buscar outra escolha, como pensar numa outra escolha, ok, gente? Gente, espero que... Eu sei que é um pouquinho chato para quem espera coisas mais, assim, entusiastas, mas é o caminho que a gente tem, é o da palavra de Deus. Pelo menos eu sigo por ele, e eu ainda não me arrependi de seguir esse caminho, e eu creio que há utilidade em ensinar para quem quer aprender. Se você achar interessante ficar com a gente, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar, fique à vontade, e eu lhes digo que você estará nos dando uma grande ajuda. Eu não sou demais apressado para ter um crescimento, Deus é que sabe, e eu quero que o que eu esteja fazendo seja agradável, seja uma missão que Deus se agrade. Porque é Ele que me dá mais dias de vida. Eu tenho passado por problemas sérios de saúde e tenho até superado. E eu sei que Deus é a saúde, Deus é a vida, Deus é o fôlego da vida, Deus é o livramento de todos os perigos calculados e os impensados, os não previstos. E é tudo na vida da gente, ok, gente? Espero que vocês tenham uma boa noite, que vocês tenham tempos bons para refletir, para crescer, para prosperar diante de Deus e diante da nossa sociedade, com as bênçãos de Deus. Me despeço e até o nosso próximo vídeo, com as bênçãos do Criador. Amém.